Olá, minha gente! Estamos mais uma vez aqui para falarmos de espiritualidade e mentalidade. Sabemos que esse canal foi criado com esse intuito de você levar a sua mentalidade e entender mais como é que nós devemos viver, falar, pensarmos e agirmos. E isso, nada mais, nada menos, já foi colocado no mundo há muito tempo atrás. Eu não sei se você já ouviu falar sobre lei da atração, mas esse é um tema, baseado na espiritualidade também, que a gente também estuda e que a gente também analisa biblicamente, que isso já foi informado pela Bíblia, por Jesus, só que não da forma que eles falam hoje. Só que Deus ele já tinha falado tudo isso, já tinha deixado tudo isso na palavra. E quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, foi baseado na questão da lei da atração. Eu tive contato com esse assunto um pouquinho antes da pandemia e foi quando eu comecei a buscar mais, me interessar mais. E como eu tenho algum conhecimento da Bíblia, né? Eu comecei a juntar uma coisa com a outra, eu comecei a ligar uma coisa com a outra e comecei a entender que realmente isso faz sentido e que isso é algo que já está escrito na Bíblia. Se a gente analisar, ter uma visão mais aprimorada do que está escrito na palavra, a gente vai entender. Vamos lá falar hoje um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero falar com vocês sobre a reclamação, né? Vamos falar sobre a reclamação. A Bíblia vai contar a história de uma mulher chamada Ana, que ela não podia ter filhos e naquela época, na época dos antepassados, nossos antepassados, os homens poderiam ter 2 mulheres, 3 mulheres, porque o intuito ali era multiplicar, né, e ter mais filhos, e ter bastante herdeiro, e ter bastante terra, né? Enfim. E aí a Bíblia vai nos relatar que Ana, ela era muito amada pelo seu esposo e naquela época também o marido ele tinha que pagar o dote para a esposa, uma certa pensão, vamos dizer assim, né? Uma pensão para a esposa. E o que que acontece? Ele tinha 2 esposas, o nome de uma era Ana e o da outra era Penina. Só que a Bíblia vai dizer que a Ana, ele dava uma porção dobrada, uma porção excelente, porque ele amava a Ana mais do que a Penina. Eu entendo, eu falo de mim, tá? Eu entendo que Penina só estava na vida de Elcana por conta da procriação, dos filhos que ela gerava. Porque Ana não podia ter filhos, mas Penina tinha condições de ter filhos. Ela tinha útero fértil. Só que vamos analisar o que eu quero dizer nesse vídeo sobre a reclamação. Vamos lá. Hoje em dia, as pessoas elas sentam na mesa, sentam na roda de amigos e elas só sabem reclamar da vida. Ai, meu emprego não tá bom, meu salário não tá bom, meu casamento não tá bom, meus filhos são desobedientes e tal, e por aí vai. E essas coisas que todo mundo sabe, né? A nossa reclamação é diária, a gente tem, o que mais a gente tem é coisa para reclamar, né? Enfim, só que a gente não analisa. Vamos pensar comigo aqui. Se eu tô reclamando do meu casamento que não tá bom, é porque eu tenho um marido. E quantas mulheres por aí não têm um marido ou o marido já morreu? Um exemplo, né? Quantas mulheres não podem gerar um filho, né? Ou o filho já faleceu, né? Enfim, ou o seu filho é doente, acamado e por aí vai. E eu tenho meu filho e eu reclamo dele de algumas coisas. Ah, meu filho é muito bagunceiro, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Olha bem, a nosso olhar, para onde está voltado o nosso olhar? Vamos falar do nosso emprego. A gente reclama. Ai, que o meu emprego não tá bom, que o salário não tá bom. E por aí vai. Esse tipo de reclamação. Só que a gente não analisa que tem muitas pessoas desempregadas, muitos pais de família desempregados que não sabem o que fazer, estão com a mão na cabeça, não sabem o que fazer para sustentar suas famílias. E a gente tem o nosso emprego e a gente não agradece.
Aí vamos voltar para a história de Ana agora, tá bom? O que que acontece? Analisa comigo. Naquela época de Jesus, a esposa, a mulher que não gerava filhos, ela poderia ser repudiada. O que significa repudiada, Carla? Ela poderia ser devolvida para sua família. O marido podia rejeitar ela tranquilamente, sem nenhum dano, sem nenhuma consequência. Porque o principal foco do casamento naquela época era para gerar filhos, era para ter herdeiros. E o que acontece? E aí, vamos olhar com o olhar de Ana, o olhar de reclamação. Só que aí a Bíblia vai dizer que Ana era uma mulher amada pelo seu marido e o seu marido ainda dava porção dobrada. Só que aí o que que a Bíblia fala, gente? Que Ana passava dia e noite chorando, se lamentando porque não tinha filhos. É uma situação complicada? É sim. É uma situação difícil? É sim, porque uma coisa é eu decidir, eu não quero ter filho. Outra coisa é a medicina, alguém chegar e falar assim, você não pode ter. É totalmente diferente. É uma situação ruim? É sim. Mas a Bíblia não nos ensina a olhar dessa forma. Aí vamos ver o que acontece na vida de Ana. Ana tinha essa lamentação. Ana ficava reclamando o tempo todo, como eu e como você faz todos os dias. Mas vamos raciocinar comigo. Será que Ana estava sendo grata porque ela podia ter sido repudiada pelo marido, mas ela não era? Ela podia ter sido rejeitada pelo marido, mas ela não foi. Muito pelo contrário, a Bíblia é bem clara em dizer que Elcana, que era o marido dela, a amava e dava porção dobrada para ela, sem ela ao menos ter filhos. Pensa, gente, nisso. E aí, aqui eu vou ler aqui para vocês, ó, no capítulo 1 de 1 Samuel. No versículo 8, diz assim, ó. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a visão de Elcana. É o que eu acabei de falar. Ela poderia ter um olhar de gratidão e pensar assim, não, eu não tenho filhos, mas graças a Deus o meu esposo não me repudiou. Graças a Deus eu tenho um esposo que me ama e que cuida de mim. Mas ela não olhava para isso, ela estava olhando para a falta. E é o que muitas das vezes a gente faz. Olha para o que a gente não tem e esquece de agradecer pelo que a gente tem. E esse é o nosso erro. Porque quando a gente agradece pelo que já tem, a vida vai nos dar mais do mesmo para a gente ter mais motivos para agradecer. Porque a reclamação, gente, nada mais é do que clamar duas vezes. Então, se eu reclamo aqui de uma situação, o que eu estou pedindo? Para que aquilo se repita, se repita e se repita. E isso que as pessoas não entendem. E tem algumas pessoas que falam assim, ó, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Essa é uma frase que eu cresci ouvindo essa frase. Mas por que acontece isso? Porque você não está agradecendo, você está reclamando. Por mais que esteja a situação ali de falta, mas você agradece. Gente, tem uma coisa que eu falava muito quando eu era adolescente, muito. Sempre eu falava, nossa, essa pia daqui de casa parece que é doente. Minha mãe, quando vê esse vídeo, ela vai lembrar disso. A pia daqui de casa parece que é doente. Não para a gente acaba de lavar prato agora, tem prato de novo. Mas hoje, quando meus pratos estão sujos, eu falo, Senhor, obrigada, porque eu falo isso, gente. Eu me policio nesse sentido, porque eu falo, Senhor, eu te agradeço porque tá sujo, porque eu tive alguma coisa para eu comer. Porque a minha mente, ela traz esse pensamento, nossa, de novo prato sujo, nossa, de novo prato na pia. Mas eu me policio, graças a Deus que eu tenho essa consciência. Eu me policio e falo, não, eu sou grata a Deus porque os pratos estão sujos porque eu tive o que comer. E quantas pessoas não têm o que comer? Então, o nosso erro é isso aí, a gente só olha para o olhar negativo. A gente não olha para o que a gente tem, a gente quer conquistar, porque a vida do ser humano é isso, é conquistar, evoluir.
E não tem nada de errado você querer conquistar e evoluir. O que está de errado é você não agradecer pelo que Deus já colocou na sua vida. Existe um outro versículo que diz assim, ó: aquele que é grato, mais tem. Aquele que não é grato, é tirado. É alguma coisa assim. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Esse versículo direitinho. Mas isso significa assim, ó: se eu tenho essa caneta, né? Eu tenho essa caneta, mas ela tá falhando. Um exemplo, né? Ela tá falhando agora, mas eu tô reclamando que ela, ai, que caneta inútil, ela não presta e tal. Eu esqueço de todas as qualidades dela, eu esqueço que ela é bonita, eu esqueço que ela já me deu alguma felicidade um dia, vamos dizer assim, né? Que ela já me favoreceu de alguma forma, né? E só reclamo dela. Então, o que é que acontece? Essa caneta vai terminar de quebrar e eu não vou ter mais. Então, aquele que mais tem, mais é dado. E aquele que não tem, é tirado. O versículo é todo totalmente esse, né? Então, assim, se você tem, por mais que está quebrado, mas você tem aquele sentimento, não. Você escolhe não reclamar. E você fala, não, tá ruim agora, mas você não profere palavras, né, ruins sobre aquela situação, sobre aquele objeto. Né? Tem muita gente que tem carro, né? Vou dar exemplo de carro, que é um exemplo mais concreto para vocês entenderem. O carro te favorece ali o tempo todo. Você vai no trabalho, vai no shopping, passeia com sua família e faz viagens. E chega um dia que o carro dá um problema. Em vez de você ser grato por você ter um carro, porque se quebrou é porque você tem, isso já é um princípio, já é uma base. E em vez de você ser grato, porque ele sempre está ali te ajudando, te levando nos lugares, aí você amaldiçoa. Ai, que carro! É isso, aquilo outro, resolveu quebrar logo agora. E aí o que que acontece? Você entra na vibração de falta e você acaba perdendo aquilo que você tem. Porque se você não é grato pelo que você tem, aquilo que você tem é tirado de você. É automático, gente. Entendeu? Se aquilo ali tá te fazendo mal, aquilo ali vai ser tirado de você. A vida tira aquilo ali de você. Entendeu? Então, assim, a gente tem que mudar o nosso olhar. Tem certas situações que nos levam realmente, né, a ter um olhar de tristeza, de angústia, de decepção. Mas a gente tem que se policiar e mudar o olhar, né, e falar assim, não, se eu tô passando por essa situação, alguma coisa tem. Deus quer me mostrar alguma coisa. Deus está me mostrando alguma coisa que eu tenho que aprender nessa situação. E em vez de você reclamar, é uma coisa que eu aprendi também. Em vez de você reclamar, você fala, Senhor, o que que o Senhor quer me mostrar com essa situação? O que que eu tenho que aprender para eu sair disso, né? Então, esse é um dos princípios da reclamação. É você parar de tirar o foco das coisas, né? E se voltar para o agradecimento. E vamos fechar essa história de Ana, né? Aí a Bíblia vai dizer, aqui no mesmo capítulo que eu li para você, no capítulo 1 de 1 Samuel, agora no versículo 11, que diz assim, ó, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que que acontece? Quando Elcana, que foi o marido dela, falou para ela, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ela virou uma chave na mente de Ana. E o que que a Bíblia fala? Que Ana, depois de comer e beber, ela se levantou e foi para o templo orar. Então ela colocou diante do Senhor o que ela queria, o desejo dela, a vontade dela. Ela não estava reclamando. Gente, esse assunto é um assunto assim muito extenso. Por quê? Porque principalmente essa história de Ana. Porque a gente consegue fazer vários vídeos aqui, várias ministrações. Porque pega muitos pontos. Pega muitos pontos. Então o que acontece? Primeiro de tudo, Ana estava reclamando o tempo todo
para quem não podia fazer nada. Ana chorava, a Bíblia fala que Ana só chorava, só se lamentava. Mas Ana reclamava para a pessoa errada, Ana falava com uma pessoa errada. E aqui quando fala que ela se levantou e foi para o templo orar, o que aconteceu? Ela foi falar com a pessoa certa. Uma frase que eu gosto muito de falar é: fala com quem pode resolver. Então Ana foi falar com quem podia resolver a situação dela. Não adianta eu ficar reclamando pro meu marido, pro meu colega de trabalho, pro meu chefe, pra A, B e C. Não adianta. Você tem que falar o que você quer e para quem pode resolver o seu problema. E eu não estou te falando que isso é na horizontal, não. Isso é na vertical. E isso não é sobre religião. Isso é sobre você se conectar com Deus, que é o seu Pai, o seu Criador, e falar para Ele o que você quer, o que você deseja. E aí a Bíblia vai dizer aqui que Deus ouviu a oração de Ana, e naquele mesmo dia, Ana já estava gerando Samuel. A Bíblia vai dizer que Elcana conheceu a Ana naquele mesmo dia, e naquele mesmo dia a semente foi gerada, porque Ana saiu da vibração de lamentação e foi falar para o Senhor que ela queria. E aí logo aqui no capítulo 2, Ana, quem tiver a Bíblia em casa, lê aí que você vai ver. Ana começa a cantar louvores ao Senhor. Você vai ver as palavras que Ana usa para engrandecer o nome do Senhor. Por quê? Porque ela foi atendida. Mas por que ela foi atendida? Porque ela parou de murmurar e ela foi falar com a pessoa certa. Ela foi falar com quem podia resolver. Tá bom? Então fica com essa dica. Para de reclamar. Agradece. Se aquela situação você não enxerga nada para agradecer, vai para uma situação que você pode agradecer. Senhor, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo meu emprego. Vê algo que você tem, que você pode agradecer para você sair dessa vibração de escassez, porque reclamação te traz uma vibração de escassez. Então vai para vibração de agradecimento que você vai ver a chave virar na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus e depois a gente vai trazer mais vídeos falando sobre mentalidade e espiritualidade aqui, para você virar todas as chaves da sua mente.